Olá pessoal, esse aqui é a semifinal do circuito brasileiro. Eu não consegui fazer a live, não consegui transmitir ao vivo, por isso eu tô fazendo aqui agora. Eu peguei os jogos deles que estão computados. O Camarão contra o Black Race, Marcos Paulo contra o Leonardo, tá? E o Camarão de brancas e o Black de negras. Então, primeiro lance, Camarão responde. Aqui nessa posição, o próprio W Zebra dá como C8 um lance bem ruim, tá? Então aqui tanto faz C3 como C4, tá? Aqui no caso foi jogado o C3. Aqui resposta normal. Aqui tá tudo de acordo com o W Zebra, tá tudo certinho. Por enquanto não tem nenhum erro. Aí o camarão, o camarão aqui no caso ele tem três opções, tá? Ou ele pode jogar E3, ele pode jogar B4 ou E6, tanto faz nessa posição, tá? Aí no caso ele jogou E3, tá? Aqui as respostas são todas normais, tudo de acordo como manda o script, né? Vamos dizer assim. Aqui tá tudo certo, tudo normal até aqui. E aqui, deixa eu voltar um lance, tá? Nessa posição, o W Zebra manda jogar em F3, tá? Aqui computando foi jogado G4 e aqui G4 é considerado um lance ruim, tá? Depois aqui C1 normal, tá? E aqui foi jogado A3. A3 também é considerado um lance ruim, tá? O correto aqui seria jogar A6, mas foi jogado dessa maneira. Aí o Camarão responde em D2. Não é um lance ruim, mas aqui manda jogar em A4. Aqui o melhor lance é A4, tá? Aqui manda jogar em A4, tá certo? Aqui, aqui pode ser F3 ou A5, tanto faz aqui. Foi jogado A5, tá? Aqui a resposta correta é A6, tudo certo. E aqui tá certo a resposta em B6. E aqui manda jogar F7. E aqui foi jogado em E1, tá? Aqui E1, no caso, é o terceiro pior lance. Entre o terceiro e o quarto, porque tem um lance parecido que seria ruim. Seria a mesma coisa que jogar em A7, tá? Então, pelo programa é considerado um lance ruim. Aqui responde, mas o melhor lance seria E2, tá? Mas continuamos aqui. E2 seria a resposta correta. G1. E aqui o Camarão jogou em F3, tá?
F3 aqui, o programa acusa que dá -8, tá bom? Então vamos continuar. A resposta aqui é G3. Aqui eu não sei o que foi jogado G3. Aqui G6, tá correta a resposta. G5 também está correto a resposta. E aqui foi jogado H5, tá? H5 aqui no caso é considerado a terceira pior resposta. A terceira não. É a quinta pior resposta aqui, tá? O correto aqui seria jogar F6, tá? Mas continuamos com H5. A resposta aqui H4. Tá, a resposta certa. Jogou certo também, né? E nessa posição agora quem joga são as negras, tá? E aqui A7 tá dando uma vantagem de +20. Vamos ver qual foi a resposta. Aqui ainda, mesmo jogando em H6, ainda dá como positivo. Então as brancas ainda tinham chance de vitória, tá? E nessa posição aqui para as brancas já tá numa situação delicada, porque nessa posição não tem nenhum lance positivo, são todos lances negativos. Mas a melhor resposta aqui é H7, tá? Então foi feita a resposta H7. As negras responderam com G1, tá? E aqui praticamente já está perdido por causa desse G1 aqui. Já praticamente já não tem mais como vencer. Aqui já dá como derrota. Então vamos ver o próximo lance da H2. Mesmo assim, ainda dá como um lance positivo. Tá certinho, esse aqui é o melhor lance. E aqui jogou G7. Foi jogado G7 aqui. Interessante. Tá garantido ali. Então, o camarão joga em E7, que seria a resposta mais correta. F7 também é a resposta correta. E aqui no caso o programa manda jogar em G2 aqui no caso, tá? Praticamente nessa posição as brancas não tem mais lance que dê um resultado positivo, mas eu tô falando de um programa. Entre seres humanos seria completamente diferente. Então aqui joga. A resposta das negras é H8 e aqui já começa a ficar um resultado um pouquinho delicado, porque o correto aqui seria G2. Em G2 estava praticamente ganho, né? Então aqui o correto é jogar as brancas jogarem G2, tá certo? E aqui já começa a dar positivo com esse G2. As brancas já tem um resultado positivo em termos de programa, tá? E o problema é que a partir desse lance as negras só tem resultado negativo. Então aqui foi jogado C8. As brancas respondem com um D8. Isso, foi jogado D8 e aqui o resultado também é positivo.
as negras respondem. E aqui é um resultado negativo. Aqui tá dando menos 22. O correto seria jogar no X, tá? Pelo programa aqui, o correto seria jogar ou B2 ou B7. Aqui A7. Não, vou jogar ali. Aqui. Aqui o programa pede F8. Certinho. Aqui tá no resultado positivo. Fechou. Aqui pede B7. Certinho. E aqui talvez o melhor resultado seria B2, mas em qualquer um dos lances que as negras fizerem já está dando um resultado negativo. Aqui eu vou jogar no B2. A1. A1 aqui também dá um resultado negativo. O programa pede para ter jogado B1 antes. Tá? Agora o correto aqui é A7. Aqui já dá um resultado negativo também. E o melhor lance seria A7 aqui. Certinho. Com A2 e depois B6. Então aqui já ficamos com o resultado de 35-29. Agora eu vou colocar o segundo jogo. Aqui eu comecei a acompanhar do segundo jogo em diante, tá? Esse aqui eu já sei o resultado. Porque quando eu comecei a acompanhar já estava no meio jogo, então eu não pude fazer a transmissão ao vivo. Aí eu acabei perdendo, não deu pra mim fazer. Eu gostaria de ter feito, mas não pude. E até agora o Leonardo que está de brancas e o Camarão que está de pretas. Acho que depois do quarto lance o Camarão... Ah, não, depois do quinto ele começou a jogar só em lugares que dão resultados negativos, tá? Então vamos ver a resposta. Aqui está correto por enquanto. Pelo programa tá dando resultado positivo para as brancas, mas aqui acabou jogando em um resultado negativo. Aqui já não seria um lance bom. Aqui está correto. E aqui também é outro resultado negativo. Aqui dá menos 5. O correto seria jogar aqui D7, que seria uma situação um pouquinho melhor. Aqui no caso, tanto faz. Os melhores lances seriam E7 ou G6, tá? Foi escolhido G6. Aqui o melhor lance é E7, certo? Jogou E7. Aqui também tanto faz como D3 ou H5, tá? Foi jogado D3. Aqui é o G4, certo? O certo é G4 com resultado negativo ainda, tá? Então aqui o melhor lance poderia ser H4 ou H5, tanto faz. E aqui foi jogado numa casa com menos 5. Aqui já dá um resultado negativo aqui.
O resultado positivo agora para as brancas seria E8. Foi jogado em B5. Aí no caso já dá -7. E aqui as brancas já começam a ter resultados. As brancas não, as negras já começam a ter resultados positivos. Tá? O melhor lance são dois lances bons, que seriam B4 e o melhor lance é F8. Aqui foi jogado em B4. O correto C8. E aqui foi jogado em D8. O problema é que aqui já dá um resultado bem negativo. Já começa a dar -14. O próximo lance seria H5. Aqui foi jogado em C7, mas mesmo assim é que H5 dá mais ou menos 12 positivo e em C7 está dando 10. Mesmo assim, não deixa de ser uma casa que ajuda bastante. São dois lances, vamos dizer, que não se perde tanto. Seria H6 ou A3. Tá? É que foi jogado em H5, não é um bom resultado. Aqui o correto é A5 ou A6, tanto faz. Mesmo ele jogando em F8 ainda dá um resultado positivo de +5. Então entrando nesse tipo de situação, ainda as brancas só começam a ter resultado negativo ainda, qualquer lance, tá? Esse aqui é o segundo melhor lance, que seria o E8, tá? Aqui a resposta correta C8. Aqui B6. Por enquanto tá indo certo. O melhor lance. Aqui já começam a aparecer bastante lances positivos. São vários deles, mas o melhor seria A6. Aqui o melhor lance seria A5 ou E2. Vamos ver o que foi jogado A5, certo? Aqui o A4. Tudo certo por enquanto. Aqui E2. Não deixa de ser um lance ruim, mas o problema é que as brancas só tá com as casas todas em negativo. Então é difícil achar um lance bom. Aqui o correto seria jogar E1. Tá? Foi jogado A7, mas mesmo assim ainda não deixa de ser um resultado positivo. Melhor lance é C2, certo? Foi jogado em C2. Aqui ele dá dois resultados bons. Ou se joga D2 ou se joga em G8. Esses resultados são bons, são os melhores resultados que tem. Correto aqui é C3. O correto aqui tem duas opções, ou se joga em F1 ou se joga em G8. Tá? Foi jogado em F1. Aqui é B3. Aqui foi jogado em A3. A3 pelo programa é o terceiro pior lance. Então aqui já complica bem por causa desse lance. Tá? A2 seria a resposta lógica. Aqui vai com B3 e pelo programa aqui, se não tiver um erro muito grave, qualquer lance que as brancas fizerem já tá dando como derrota aqui já nessa posição.
né? Então aqui foi jogado B3, mas isso é pelo programa, tá, gente? Então entre seres humanos a questão é outra. Aqui é C1, o melhor lance. E aqui em C1 já dá um resultado de 20, tá? As brancas responderam em D1, só que aqui já está num resultado bem negativo. Esse aqui é o pior lance que se tem nessa posição, que é o D1. Aqui praticamente já dá como derrota certa. O melhor lance, vamos se dizer, o menos pior, vamos dizer assim, B2, tá? Mas esse aqui é o pior lance que se tem. Depois o correto seria aqui G7, mas não deixa de ser um resultado positivo. O G7 dá mais 36, enquanto o E1 dá mais 14. Então, aí aqui vem o correto com B2, esse seria o correto. Jogou em B2. E aqui tem dois lances, ou é G8 ou é H3. Jogado G8. Aqui já está numa situação bem crítica. O melhor lance aqui é B8. Aqui A8 e B7, certo? Aqui, apesar da situação estar um pouquinho complicada, ainda são os melhores lances. Nessa posição, o programa avalia duas posições, o H3 ou G7 são os melhores lances. Apesar de ter sido jogado G3, aqui tem um resultado positivo, não tá ruim ainda. Apesar que tem vários lances aqui para as brancas que dão um resultado, ou para as brancas não, para as negras, que dão um resultado positivo. Para as brancas praticamente é só resultado negativo, tá? O melhor lance aqui é a H2. Foi jogado F2. F2 é considerado o segundo pior lance, tá? Aqui no caso vem H3 como o melhor lance. G1, mas tem 18 positivo. H3 está sendo contabilizado como 26 positivo. Então isso se joga G1. Aqui H3, melhor lance. E aqui G7 é considerado o melhor lance aqui no momento. Tá? Foi jogado H6, mas de qualquer forma ainda dá mais 14. G7 aqui dá mais 18. Tá? Pelo programa se deve jogar aqui H7. Apesar que a situação já está bem complicada, mas esse é o lance correto, tá? Correto ou o menos pior, vamos dizer assim, tá? Aqui é G7, foi jogado em G2, e aqui o programa fala H1 ou B2, aqui tanto faz, no final o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então o Camarão jogou H8, apesar de B2 ou B2 não, desculpa, B1 ou H1 serem os melhores resultados, H8 ainda é positivo, tá? H8 tá dando 14, enquanto B1 e H1 dá 22, tá bom?
Aí aqui o melhor lance é o G7. O melhor lance, é o único, né? Desculpa, gente, mas é o único lance. Aqui eu não sei qual é a escolha do camarão. Aqui é B1. Aqui é A1, não tem outra escolha. E tá. O camarão aqui jogou H2, mas o programa tá mandando jogar em H1. H1 dá mais 14 e H2 dá mais 10. Mas de qualquer forma já está contabilizado a vitória. 37-27. Parabéns para vocês. Eu já fiz a live do outro jogo entre o Fabrício e o Anuar. Quem disputa o terceiro e o quarto lugar, o terceiro e o quarto lugar é o Fabrício e o Leonardo. Quem disputa a medalha de ouro é o Anuar e o Camarão. Então, obrigado por acompanhar até aqui. Até mais.